Muito bem, sistemáticos, aqui estamos em mais um Sistema Solar e Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que é cada vez mais atual, mas eu acho que ele é atual. Ele sempre foi atual, porque ele já existe há muito tempo, mas ele é cada vez mais atual, eu acho que porque a gente vive a era das informações e das trocas de informações. E se tem uma coisa que a rede, a network, ajuda a realizar, depois que eu me aprofundei nesse tema, Bruna, foi realmente esse tema que a gente vai debater hoje. Bruna Alves, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Dá uma contexto. Eu tava pensando aqui, né? Como abordar esse tema hoje? As pessoas estão em casa, o que eles vão falar, né? Queria abordar do macro pro micro, ou seja, primeiro a gente explicar todo o contexto, como a gente estava falando aqui, para depois explicar mais claramente aonde você trabalha hoje em dia, o que você faz hoje em dia, a gente ser mais específico. Claro. Então, começando, eu não quero nem começar dando uma bola fora, porque eu sei que se eu falar aqui que a gente vai falar sobre barriga de aluguel, as pessoas vão falar, não é barriga de aluguel. Sim. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Obrigada. Obrigado por trazer aqui esse teu conhecimento com a gente. Eu que agradeço a oportunidade para falar de um tema ao mesmo tempo tão delicado e tão importante na vida de muitas pessoas. E você tem razão, é um assunto que está aí há muitos anos já. Aqui no Brasil, nós estamos atuando aqui no Brasil vai fazer 3 anos. E claro, com os meios de comunicação, internet, Instagram, Facebook, obviamente esse tema está ficando mais recorrente e as pessoas estão ouvindo falar mais do que se ouvia há 4 anos atrás. Perfeito. Eu costumo dizer que é mais que um processo. Na verdade, o que a gente faz é realização de sonhos, que é realmente construir famílias. E, particularmente, eu acredito que não tem nada mais bonito que isso. É um processo muito complicado, delicado, que envolve muitos profissionais da saúde, médicos, advogados. Nós estamos o tempo todo lidando com legislações, não só do Brasil, mas dos países em que a gente atua. E vocês têm que conectar essas leis de diferentes países, né? Conectar, né? Exatamente. Fazer uma leitura muito clara ali, até onde você pode ir aqui no Brasil, a partir de quando que você tem que partir lá para fora, né? Exatamente. Só pra gente deixar aqui claro, a barriga de aluguel, que também é conhecido o termo certo por gestação por substituição, ou ainda um termo que nós utilizamos com os nossos casais é o termo americano, que é surrogacy. Surrogacy, isso, perfeito. Que na minha pesquisa de internet, muita coisa ali como surrogacy. Exatamente. Nos Estados Unidos, na verdade, processos de surrogacy existem há mais de 30 anos. Então, eles têm esse termo específico para lidar com o processo. E a mulher que atua como gestante por substituição, ela é conhecida como surrogate. Perfeito. Aqui no Brasil, esse termo ainda não é muito bem conhecido, mas com as pessoas que estão fazendo o processo conosco, as pessoas que já se tornaram pais, ou aqueles que estão no andamento, eles já utilizam essas palavras porque é assim que a gente costuma comunicar, informar e educar realmente como o processo vai ser feito. Agora, a surrogator, ela é a pessoa que irá gerar, que irá fazer a gestação. Exato. Perfeito? Então, a gente não tem um nome abrasileirado para isso. Aqui no Brasil, popularmente se chama de barriga de aluguel, mas é um termo um pouco... assim, soa esquisito chamar alguém de barriga de aluguel, né? Então, justo. Pelo lado humano até mesmo da coisa, né? Exatamente. Poxa, você vai alugar uma barriga, né? Algo tão particular e blá, blá, blá. Exatamente. E o processo ele é muito sério. Então, deixar com esses termos que podem cair no pejorativo ou até levar para uma ideia, para um conceito errôneo do que é o processo, é melhor não utilizar. Então, num primeiro momento, quando a pessoa vem conversar conosco, é claro, são esses os termos que são utilizados e a partir dali a gente já começa a explicar, olha, vamos usar esse porque é assim que funciona e tudo. E essas impressões errôneas, quais são, assim, as maiores preocupações que chegam ali através dos casais? Quais são os medos, né? Que eu imagino que tenha um lado um pouco ficcional dessa história toda. Novelas e filmes de suspense, né? Sim, então, a gente tem várias variantes que num imaginário mais popular podem vir a acontecer, mas pelo que eu entendi, tem uma série de cuidados para que nada disso aconteça. Tem, né? Sim. Na verdade, os futuros pais chegam até nós... tem 2 tipos, né? Tem o casal heterossexual e o casal homoafetivo. Tá. Esses 2 casais, eles acabam chegando até nós com bagagens diferentes. O casal homoafetivo é um casal que quer ter filhos, mas aí
aí esse é uma das opções, claro que tem a adoção, mas aí fora a adoção, a única outra opção que ele tem é realmente o processo de surrogacy. O casal heterossexual, por outro lado, 100%, assim, 100% dos casos, eles chegam até nós depois de já ter vivido um histórico gigantesco, às vezes 5, 10, 12, 15 anos tentando ter filhos. E muitos deles estão na fila da adoção também. Então, eles chegam até nós com uma bagagem já, eles chegam fragilizados. Então, as dúvidas são inúmeras. Primeiro é a desconfiança, porque como eles vêm de um histórico em que o processo não deu certo por anos, já foram vários tratamentos, foi muito dinheiro investido já, então eles chegam com uma desconfiança além do que eu consideraria comum, tá? Fora disso, tem também o imaginário que atua, no sentido... Aqui no Brasil teve uma novela chamada Barriga de Aluguel. Exato. Foi uma novela... E que girava, né, por uma questão, uma aproximação ali, né, a mulher, a surrogator, Isso, né? a surrogate. Surrogate. Isso. Acaba dando trabalho para o casal que está buscando, Sim. né? Mas aí, os termos também de como essa novela foi feita, na história da novela, é completamente diferente do que acontece hoje. Até porque a novela também já é antiga já hoje em dia, dos anos 80, né? assim. Eu, particularmente, nunca assisti. Eu fui olhar porque eu lembro só o nome, né? Claro, claro. Verdade. Eu Verdade. ouvi tanto falar que eu fui procurar pra saber o que era o que tinha nessa história até pra poder novela. Explicar, né? Porque algumas pessoas iam chegar com esse medo também, né? Exato. Então, é bom esclarecer que, assim, todas as mulheres que atuam como barrigas de aluguel, ou seja, surrogates, todas elas são mães. Então, todas elas têm ao menos um filho dela. Então, ela já passou por um parto natural, ela própria. Tá, olha. Sim. Por quê? Porque aí ela já tem uma experiência de parto e porque ela também tem um filho. Ela quase como você comprovar renda quando você tem que tirar um visto, assim. Algo que te prende, porque ela já tem um filho. Gira também por aí? Gira por esses dois lados. Primeiro tem um lado médico de saber que o corpo dela passa por uma gestação saudável. Então, o médico consegue ter mais certeza que realmente ela pode passar por outra gestação. Ela entrega isso, o corpo dela já sabe o caminho. E, obviamente, tem um lado emocional. Ela já é mãe, ela já vive esse amor de mãe. Isso. Não é o primeiro filho que ela vai dar à luz e aí ela vai entregar essa criança. São duas situações bem diferentes quando você coloca uma mulher que tem filho e outra que não. Com certeza. Então, todas elas têm filhos. Um segundo ponto muito importante é saber que a gestante nunca tem ligação genética com um bebê. Então, o que isso quer dizer? Se a gente tem uma gestante, então nós estamos utilizando o óvulo da própria mãe do casal ou de uma doadora de óvulos. Que o casal não conhece, por exemplo. Ou às vezes até sim, conhece. Eles não conhecem. Uma doadora de óvulos. Então doa-se o óvulo e doa-se o esperma. Isso. Na maioria dos casos, a gente consegue utilizar o esperma do próprio marido. Isso, claro, na maioria dos casos. Claro que em casos mais raros, existem problemas de infertilidade dos dois lados. É mais raro de se ver, mas mais raro existe. Porque essas duas pessoas que não são férteis, elas vão acabar indo procurar a adoção, talvez, porque... Talvez. Vai dar no mesmo nesse caso? Talvez, mas ainda tem um desejo que existe e é genuíno de algumas pessoas de quererem ter um bebê. Perfeito. Desde um bebê, não só de uma criança. Claro. Aí tem uma outra questão, verdade, tem razão. Isso são coisas que eu escuto dos casais. Lógico. Tá? Agora, a maioria é porque, olha, a gente não consegue ter, mas eu quero ter um filho nosso. Exato. A maioria sim. Ou seja, sim. Né, ele vai ter os traços do... Eu ficava pensando isso, caramba, ele vai ter os traços do pai, mas aí ele vai parecer, né, com a... Não, ele não tem nenhuma ligação genética então, com a gestante. Ela só realmente empresta ali a sua... O útero, exatamente. Ela empresta não só o útero, como o tempo dela e a boa vontade, porque é muito mais que o útero. Tá? Claro, é assim, por isso que durante o processo, todas essas mulheres que vão atuar como gestante, elas passam por uma bateria de exames físicos, é uma bateria mesmo, são muitos exames, para saber se ela pode passar por uma gestação, se a saúde dela tá ok, e tem avaliação psicológica também. Também, vocês fazem essa avaliação, sim, perfeito. Sim, tem que ter, porque além da motivação financeira que existe, e tudo bem,
afinal ela está se doando tanto, nada melhor do que ser recompensada. E outra, é combinado entre todos, né? Sim, é isso que, né? Eu sim. fiquei ali me aprofundando na pesquisa. Exatamente. É combinado entre todos, assim. Ninguém tá fazendo nada forçado, que não tá a fim de fazer. Não. Então, é sempre assim, né? Se você procura um carro vermelho, você vai numa concessionária. Se você procura um filho dessa maneira, você vai até vocês, né? Sim, e é importante entender que o processo tem os trâmites legais para acontecer e os seus passos, e tudo vai funcionar dentro de um cronograma. Então, não é simplesmente assim. Não é solto, Não né? é solto, de forma nenhuma. Então, elas passam por essa avaliação justamente para entender, primeiro, se ela tem um desejo altruístico fora a motivação financeira, porque ela vai doar, como eu falei, muito mais que o útero dela. Então, ela tem que ter... Exato. Claro. Ela tem que saber que existe um casal do outro lado, esperando por aquele sonho ser realizado. Que já passou por anos de tentativas. É uma responsabilidade que ela carrega. Sim, ou às vezes nem passou por muitos anos de expectativa como casal homoafetivo, mas tem uma ansiedade, uma vontade muito grande. Eles querem ser pais. Então, é importante que ela tenha esse tipo de noção sobre tudo isso também e saber se ela está tomando essa decisão por vontade própria. E não porque... E não alguém forçando ali da família, né? Porque hoje em dia tem tanta loucura por aí, né? Que a gente tem que sempre... E aí você participa de todos esses processos, eu imagino. Então, vamos falar um pouquinho da Tamuz. Sim. Então, aonde você trabalha hoje em dia Me explica, melhor você falar, né? A gente pode dizer que é um intermediário nessa situação toda. Exatamente, é um intermediário na situação por um todo. A Tamuz é uma agência israelense que a nossa matriz fica em Tel Aviv e existe há 11 anos já. A Tamuz nasceu pelo sonho do Doron, que é o fundador, de ter filho. Ele queria muito ser pai. Ele é casado, o marido dele também se chama Doron. Olha, eles são israelenses. Os dois israelenses, sim. E eles queriam muito ter filhos. E em Israel tem uma coisa interessante. Em Israel, para um casal adotar filhos, adotar crianças, seja casal hétero, qualquer tipo de casal, é praticamente impossível. Por quê? Não existe crianças para adoção. Então, claro que isso é maravilhoso, né? Perfeito. Sim, claro. Você não tem crianças órfãs, né? Você tem um número quase zero de crianças sem pais. Perfeito. Então, mas dificulta para quem não pode... Dificulta para quem não... Exato, dificulta para quem não pode ter filhos. E aí, eles saíram de Israel, se planejaram e foram para os Estados Unidos sozinhos procurar o processo. Como que funciona, como Porque lá já existia, nos Estados Unidos já existia. Os Estados Unidos é o precursor disso tudo? Olha, não sei lhe afirmar se é o precursor. Mas lá já pode faz tempo. Existe há mais de 30 anos, sim. Legal. Então, eles foram até os Estados Unidos. Desculpa, porque lá nos Estados Unidos pode. Pode. E no Brasil não pode. Não nos termos que nós fazemos. Em Israel pode. Desde 1996. Porém, a legislação lá ainda é o que a gente pode chamar de discriminatória. Só para casais héteros, então. Ex-israelenses, não pode... exatamente. Ex-israelenses, isso. Então, eles foram até os Estados Unidos, fizeram um processo e tiveram a primeira filha deles. Quando eles voltaram para Israel, os amigos, outros casais, começaram a procurá-los. Mas como? Como que você faz isso? Me ajuda. Viraram referência, Exato. Né? E o Doron, ele era diretor de uma empresa de tecnologia, que é a área dele. Ele acabou largando o trabalho dele e fundou a Tamuz. E assim, a Tamuz em Israel é conhecida por um fenômeno gay baby boom, que é o maior número de famílias gays com filhos. E a gente tem a felicidade de fazer parte dessa história. E aí esses filhos têm os genes dos pais. E aí como é que funciona aí nesse caso? É um pai, é um homem desses dois homens que doa o esperma? Ou você junta, você faz um pupurri de espermas? Olha, ainda existe essa tecnologia? Não, né? Assim, na verdade, o desejo de todos nós é que a gente chegue até lá, que junte. Mas já pensou? Olha, ainda caramba, não tá tão avançado assim. Tá. Então aí escolhe-se um. Escolhe, mas tem uma outra coisa que dá para fazer também. Então, a gente tem 2 pais, né? Então, colhe o material dos 2 e de uma doadora. Aí, vamos supor, a doadora tem 10 óvulos. Então, a gente fertiliza 5 óvulos com o material de um dos pais e 5 óvulos com o material do outro pai. Aí, a gente tem embriões
de cada um dos pais da mesma doadora. E aí, na hora de implantar na gestante, a gente implanta 2 embriões, com a mesma ligação genética em relação à doadora, mas com pais diferentes. Então, se houver gestação de gêmeos, é uma maravilha, porque são gêmeos... Já aconteceu alguma Já, vez? É mesmo? Sim, a gente tem casos brasileiros assim, casos israelenses. Sério? Sim. Você tem até como chegar a escolher o sexo do bebê mesmo? Tem. Essa escolha funciona assim. Existe um exame que se chama PGS, que é uma biópsia embrionária. Esse exame, na verdade, ele existe para analisar os cromossomos dos embriões e descobrir se o embrião tem algum tipo de anomalia ou não. Justo, Tá? perfeito. E aí, além disso, esse teste ele acaba demonstrando quais são os embriões femininos e quais os masculinos. Então, claro, a gente revela isso para os pais e os pais podem escolher se quiser. Uhum. Uma pergunta. Eu fiquei pensando, com as mulheres, um casal homossexual feminino, casal de lésbicas. Sim. Como é que faz? Aí o esperma vem de quem? De um homem amigo delas, assim? Pode ser. Pode ser. Pode ser, se elas quiserem. Isso também pode acontecer em qualquer casal. Se eles quiserem trazer uma doadora que seja amiga, alguém da família, pode. Olha, a pode. doadora do óvulo, no caso de um... Olha. Isso, exato. Então agora tem que ter ligação familiar, é isso? Não precisa. É uma escolha do casal. O casal, às vezes, escolhe uma doadora anônima, que mesmo sendo doadora anônima, eles podem olhar um banco, eles vão ver as fotos delas reais, podem até ver vídeos, e aí escolhem. Ou podem trazer alguém da família. E no caso do casal feminino, também é a mesma coisa. Elas podem trazer um doador ou existe banco de esperma. Nós, dentro da nossa agência, nós não temos um banco de esperma, nós temos banco de doadora. Porém, nós temos 2 bancos que são americanos, são bancos muito renomados, um deles tem 35 anos de experiência, em que a gente indica para esses casais e aí eles escolhem a doadora. Então vocês são quase um fator tranquilizante e normalizador para essas pessoas que estão procurando isso, né? Sim, eu gosto de pensar assim. Tem solteiros também que fazem isso, né? Tem E aí qual é a lógica do solteiro nesse caso? Não quero casar mesmo? Olha, tem... Eu escuto muitas variações, assim, das histórias, né? Eu já escutei de solteiros, olha, quando eu me assumi gay, o meu maior medo não era o fato de que, eu sou gay. O meu maior medo é que, e agora? Como é que eu vou ter uma família? Porque eu não sei de nada. A única certeza que eu tenho é que eu quero ser pai. Ou que eu quero ser mãe. Eu já ouvi muito disso. Olha. Então, as pessoas que mães solteiras também. Você já fez todos os casos? Então, vamos dizer, até ontem, nós não tínhamos mães solteiras, mas agora a gente tem 2 que estão conosco, fazendo o processo como mães solteiras. Olha. Mas eu tenho o maior número de pais, que são pais solteiros. Isso tudo no Brasil. Em outros lugares do mundo, a gente tem muitas mães solteiras e Aqui no Brasil, se a gente juntar tudo, o maior número vai dar pais solteiros? Entre pais solteiros, sim. Entre casais também? Não, casais não. Aí eu tenho uma maior quantidade de casais héteros, depois casais gays, pais solteiros e agora mãe solteira. Olha só. Sim. E outra pergunta que eu tenho aqui, custos. Como é que isso gira? Então você pode falar sobre custos, assim? Como que gira em torno de quanto? Eu até prefiro falar, porque assim, o processo ainda, infelizmente, é muito caro. É caro no sentido que não são todas as famílias, não são todas as pessoas que conseguem fazer. E os casais que chegam até nós, ou eles têm uma situação de vida confortável, ou vai ser aquele casal que às vezes vai vender um apartamento, para fazer um investimento desse, tá? Então, hoje nós estamos oferecendo processos na Colômbia, Estados Unidos, Ucrânia e Geórgia. Desses lugares, o lugar com um valor mais elevado é nos Estados Unidos. Tá. O processo lá vai ficar por volta de 110 a 130 mil dólares. Tá, perfeito. E na Colômbia, o processo vai ficar por volta de 65 mil. Na América Latina, Colômbia, então. Na América Latina, Colômbia. Agora, o lugar onde o valor é mais acessível seria na Geórgia. Aí lá nós temos processos de 58 mil dólares. É um valor elevado e exige uma preparação do casal, com certeza. O que a gente tenta montar dentro da Tammuz, hoje a gente tem um processo que se chama garantia, que é o seguinte: o casal paga qualquer um desses valores que eu citei,
E aí nós garantimos o nascimento de um bebê no final do processo, não importa quantas tentativas ou repetições se tenha. Perfeito. Então, isso quer dizer assim, fizemos embriões, fizemos a primeira tentativa, não deu certo, a gente vai para a segunda ou terceira e Porque até... senão também o psicológico pode ficar muito abalado se a pessoa achar que é uma tentativa só, né? Com certeza. E, pode assim, até não dar certo por causa disso, né? Sim, e assim, é perfeita, é o que eu costumo falar para os casais, assim, claro que nós fazemos de tudo para que a primeira tentativa dê certo, mas eles estão sempre cientes que pode ser que na primeira tentativa não dê certo. Nós estamos lidando com o corpo de pessoas, Claro. ciência, fertilidade. Nossa, Nada fato. é exato. Não, é algo muito moderno, assim, né? A gente estar Sim. conversando sobre isso, Sim, assim, né? sim, com certeza. É uma coisa, né? Sim, com certeza. E então existe. Por outro lado, isso acaba dando uma tranquilidade para o casal, porque ele sabe que está fazendo um investimento alto desse. Mas ele sabe que sendo hoje, ou vamos dizer hipoteticamente amanhã, vai vir um resultado positivo e vai acontecer. E vocês fazem toda essa interligação entre vamos pra Geórgia, vamos pra Colômbia, a gente vai com você, a gente acompanha. Sim. A clínica é a que a gente já Sim, sabe. Tudo sim, mais. na verdade, nós fazemos... Primeiro, na primeira reunião, eu sempre faço uma conversa com o casal para primeiro entender o que eles estão procurando, qual é o perfil e qual seria o país mais adequado ou talvez o país que eles podem fazer. Você mesma que faz essa conversa com eles, sim, olha. Sim, que momento, né? Que momento. Você tá, né? Porque você proporciona, a gente tá falando de vida, né? Sim, a gente tá falando de vida. É muito recompensador, assim. A gente trabalha muito, isso você pode ter certeza. Imagino. Mas... Com uma preocupação e um carinho muito grande, sim. né? Não, é impagável. É simplesmente impagável. O meu celular tá cheio de fotos mensagens lindas. E um bebê mais lindo que o outro. Maravilhoso. Isso é muito legal. Às vezes acontece de madrugada de eu receber uma ligação porque alguém tá nascendo. Mas tudo bem. Que legal. Sim, Quantos vocês já fizeram aqui no Brasil? Aqui no Brasil, 50. 50. Acabamos, sim, 50. E tem um bebê agora na Ucrânia que tá pra nascer essa semana. Era pra ter nascido sexta-feira passada, porque o parto era natural. Então, ela começou com um processo pra dar à luz, mas foi uma... Segurou um pouquinho, foi um alerta alerta falso, né? Exato, então a gente tá esperando, vai ser a 51. E aí, a criança é ucraniana? Então, não, ela recebe a certidão ucraniana, mas ela é brasileira por conta dos pais. Então, quando o bebê recebe a certidão... A parte legal disso é uma loucura, né? É mais simples do que parece, na verdade. Tá. O que acontece? Aqui no Brasil, você não pode fazer um processo dessa forma, né? O que existe aqui é uma barriga solidária, em que a mulher que está atuando como barriga solidária, ela tem que ser uma parente sua de até 4º grau, e não pode haver nenhum tipo de troca financeira, e nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de contrato. Por que não pode existir contrato? Porque não existe legislação. Logo, o contrato seria nulo. Você conhece casos que fizeram assim? Com contrato, não. Eu conheço casos de barriga solidária, em que utilizaram primas, Mas irmãs. aí é mais delicado, não é? Olha, isso é muito pessoal. Depende muito da relação que a pessoa tem com o familiar, né? A maioria, claro, acaba não querendo, mas isso depende. É muito pessoal. Nossa. Mas existe sim. Mas o que acontece? Nós temos um provimento que saiu por volta de 2014, se eu não me engano. Esse provimento, ele garante que o bebê nascido por barriga de aluguel, ele seja registrado no nome do pai ou da mãe ou dos dois pais, sem nenhum problema. Então, isso é fantástico. Na verdade, é algo que... Esse lado da lei que permitiu poder fazer, sim, né? Sim. E, na verdade, assim, tem muito mais. A gente sempre costuma falar para os pais que o consulado brasileiro, que é a autoridade que lida com a documentação do bebê depois que o bebê nasce lá no exterior, eles são muito eficientes. Que legal. Eles costumam fazer tudo ou no mesmo dia ou no máximo de um dia pro outro. Esse registro de... Sim, eles não querem complicar a sua vida, muito pelo contrário. Então, é algo incrível. A gente tem esse comparativo porque a gente acaba atendendo casais de outros países, como israelenses, os próprios americanos, mexicanos, suecos, australianos. A gente tem... E a gente compara um consulado com o outro... O Brasil é o mais eficiente. É mesmo? Olha, que legal. É sensacional. Que bom, né? Que bom, tá vendo, gente? Então, é importante dizer que, em relação à documentação, o nome dos pais aparece na documentação do bebê. Então, vai ser registrado o nome dos pais.
tá? E isso também é um outro ponto positivo para nós, que a nossa certidão de nascimento, o formato dela mudou. Se eu não me engano, foi no final de 2017, que atualmente a certidão ela tá como filiação e não mais como aquele modelo antigo pai e mãe. Então, isso quer dizer que a criança ela é registrada de acordo com a situação familiar dela. Uma leitura dos tempos atuais de família, né? Na verdade, esse tá tipo de família sempre esse... existiu. É que agora a gente tá enxergando elas, né? Pronto, tem razão. Então, agora... dando espaço a elas, né? Nada mais do que nada mais justo. Correto, né? Exatamente. Por que no Brasil é proibido? Existe alguma esperança de que isso seja... Vocês torcem pra quê, assim? Pra vocês, pra que seja... Com certeza. Seria tudo muito mais fácil pra Muito vocês. mais fácil e muito mais barato pros casais. Fato. Não, isso com certeza seria incrível. Tá. Existe alguma luz no fim do túnel? Olha, assim, nós somos muito esperançosos com tudo que faz parte da rotina da Tammuz e da minha. Eu acho que todo mundo que tá dentro da Tammuz é bem esperançoso e otimista. Por outro lado, é bem difícil imaginar essa mudança de cenário, porque existem algumas mudanças que vão precisar acontecer no nosso Código Civil. E aí isso entra um outro seara, assunto. né? Totalmente. Totalmente. Sim. E, Bruna, me fala uma coisa. A Índia tem aí um espaço e um papel nisso também, mas talvez não tão oficializado. Como é que funciona? Você me fala mais disso, assim. A Índia. Na verdade, a Índia... A tal da casa das 100 mulheres grávidas e não sei o quê. A Índia, na verdade, teve um papel muito importante na história de Surroga, se você for falar assim. Olha, Porque a Índia era o lugar onde os processos aconteciam com um valor muito mais acessível, podemos dizer, comparado aos lugares que tem hoje. Claro que isso tem a ver com a situação econômica do país, claro que tudo isso junta para que o processo tenha esse valor. É importante dizer isso. Com certeza. Sim, Acho com que certeza. você tem até mais preocupações a partir do momento que você faz nesse giro, assim, também, com certeza. Com certeza, isso né? é fato. E aí, na Índia, como os processos funcionavam? Na Índia tinha um modo diferente de se trabalhar, vamos dizer assim. As gestantes, todas elas viviam dentro de apartamentos ou casas, todas juntas, durante todo o período da gestação. E aí, claro, elas tinham horários para tomar remédio, para comer e tudo isso. Hoje em dia, os processos na Índia são proibidos. Sim. Olha. Isso já vai fazer, eu acredito que quase 3 anos. Caramba, ou até mais. Tá. Então, os processos foram proibidos na Índia. Ninguém pode fazer mais. Pela evolução disso ao redor do mundo, né? Pra deixar mais seguro o negócio, talvez. Não sei exatamente se foi por isso ou se foram por questões mais políticas, ideológicas. Teve muito protesto em relação a ultrafeministas na Índia. Então, isso a gente vê um pouquinho, ultrafeministas contra o processo. Isso aconteceu na Índia e teve mudança política também. Então, foi um conjunto de fatores que levou à proibição. Agora, quando nós atuamos na Índia, nós também tínhamos o mesmo formato. Esse formato em que as gestantes ficavam nesse lugar. Quando a Índia se encerrou, até alguns meses antes, nós... obviamente, em conjunto com os médicos e com os psicólogos, está mais que provado que isso não é nada sadio. Não é nada, Fato. De jeito nenhum. Mas isso é importante falar também, porque muitos casais me procuram, quando nos procuram, eles gostariam muito que esse formato existisse. Mas por quê? Porque, claro, eu entendo o lado deles também. Eles estão preocupados em saber... Eles têm medo do que essa... o que a gestante vai... não posso chamar de... Claro. A mãe do casal. Claro. E o que ela tá fazendo, né? Sim. Se ela tá fumando um cigarro, se ela tá bebendo Sim, álcool. eles perguntam Pô, imagina, eu ia ficar... Lógico que eu ia ficar com essa preocupação. Eles perguntam... Bota uma câmera lá que eu quero ver ela 24 horas por dia. Mas você não pode transformar a pessoa num prisioneiro. Então, é uma leitura... Tem que tentar... Assim, eu sei que é muito difícil. Eu sempre falo pra eles, tem que tentar ter um pouquinho de senso, assim, porque é muito difícil. É o bem mais valioso da sua vida que tá sendo gerado do outro lado do mundo. Você não tem controle nenhum. Claro. E é fato, não tem.
O que você vai ter são informações nossas. Tudo que o casal precisar, nós vamos buscar Você informação. que trabalha essa paciência ao casal, né? Tipo, Isso a gente tá tenta, tudo bem, assim. calma, isso. né? Claro que Porque tem é um aqueles... processo longo, são 9 Sim, meses. 9 Vai bater meses. uma ansiedade em algum Bate. momento Não, desses. E se não bate, eu fico preocupada. Eu começo a perguntar, olha, claro. tá tudo bem? Porque Perfeito, é natural. Perfeito. Mas, por outro lado, tem que entender que essas mulheres, elas passam por um processo muito rigoroso. E cada vez que elas vão no médico, elas fazem exames de sangue. Não são mulheres, assim, desculpa o termo, mas não são mulheres drogadas da rua que foram... Claro. Não é isso. Então... E essas mulheres, elas procuram, elas querem ser essa surrogate, por quê? Uma questão financeira na maioria das vezes? Sim, é uma questão financeira. E também tem muitas mulheres que querem ajudar outra família. Isso é muito legal, porque legal. a gente... Esse lado humano, né? Sim, a gente recebe os perfis delas, e aí vem uma foto, e geralmente tem uma carta em que elas podem escrever para os pais. Então, muitas delas vêm com histórias, a minha prima ou o meu amigo, alguém que ela conhece, passou muitos anos tentando ter filho, nunca conseguiu. Eu tive a minha filha ou meu filho, e a partir disso a minha vida mudou. Eu gosto de estar grávida, eu gosto de ser mãe, e eu gostaria de dar essa oportunidade para outra pessoa. E isso é tão legal e tão genuíno. Total. Então, no fim das contas, vocês são um ponto de encontro para essas pessoas, né? Como eu falei, quer comprar o carro vermelho? Vai numa concessionária de carros vermelhos, né? Você quer ter uma gestação assim? Você tem que procurar essas pessoas, porque elas estão aí juntas nesse lugar, né? Sim. Você tem até mulheres querendo ajudar outros casais a terem esse filho, a terem né? filhos. A Tamus, na verdade, é uma, como eu falei, uma agência especializada em processo de barriga de aluguel. Não só isso, nós também somos especializados em doadoras de óvulos. Então, nós temos um banco de doadoras em que, por exemplo, um casal que a mulher do casal, ela pode passar por uma gestação, mas ela não tem como ovular. Então, o que ela faz? Ela utiliza uma doadora, cria os embriões e os embriões são implantados nela. Sério? Coloca dentro dela e aí ela faz a gestação. Isso. Nossa. Então, nós temos também um banco de doadoras para esses casos, em que, na verdade, o casal não precisa de uma barriga de aluguel ou de surrogacy. O que eles precisam é só de uma doadora. Então, nós temos isso também. E nós temos na Índia e em alguns países da Ásia, nós temos centros de reprodução humana, que são clínicas da Tamus, onde nós fazemos processos de FIV, tratamentos de fertilidade para os casais. Quando você me fala que a barriga de aluguel, ela precisa... Ela não tem nenhuma ligação, é porque para lá no futuro vocês não terem nenhum tipo de complicação. É por isso, assim? Pode ser, mas mais que isso. Na verdade, é uma exigência da legislação de surrogacy. As legislações de surrogacy exigem que essa mulher que está atuando como surrogate não tenha nenhum vínculo genético com o bebê. E essa lei, ela é mundial? Não, essa lei são desses países. Então, por exemplo, na Ucrânia, Estados Unidos, são leis peculiares. Então, para você, ela vai se aplicar a lei do país que você vai fazer essa gestação. Exatamente. Como, por exemplo, na Ucrânia, o processo de surrogacy ele é permitido pela lei, porém, ele também é um processo discriminatório. Ele só aceita casais heterossexuais. Leste europeu, né? Uma cabeça mais fechada. Infelizmente, sim. Eles estão perdidos no tempo Com ainda. certeza. Agora, Total. nos Estados Unidos, a legislação ela é ampla, então isso significa que qualquer casal, qualquer pessoa solteira, não importa a idade, pode fazer o processo. Tá? Essa coisa do leste europeu que está um pouco atrasado, em Praga você ainda encontra cafés que você pode ficar fumando um cigarrão dentro do café. Parece que tá nos anos 80, literalmente, assim. O que hoje em dia é muito louco você imaginar isso, né? Sim. Como a gente também ia num teatro, num cinema. Imagina, as pessoas fumavam no avião. Nossa, que loucura, né? Que loucura. Mas o nosso mundo evoluiu, tem algumas loucuras casca grossa no mundo, mas tem outras loucuras muito belas nesse mundo, né? Que permitem a gente poder trazer vida pra cá, né? Eu acho que
né? Tem muitas notícias acontecendo, eu ia falar aqui assim no podcast, mas algumas notícias são tão tristes. Sim. E aqui hoje eu falei, que bom, a gente vai falar de vida, de vida, gerar de realização vidas, de né? sonhos. Exatamente. Sim, de luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel. É isso que você... Isso que eu ouço. Qual que é o sentimento que você tem, assim, quando você... essa luz no fim do túnel para essas pessoas. Não é nem o sentimento, é o que eles acabam nos falando, ou quando vem até nós, ou durante o processo, ou depois que o processo acaba. Que nós fomos a luz no fim do túnel. E assim, particularmente eu tenho o maior orgulho, a maior alegria de fazer parte disso, porque não é todo dia que você pode sair para trabalhar e para o escritório para fazer algo tão grandioso, né? Eu sou suspeita a falar porque eu vou... Quando a gente fala em trabalhar com coisas que nos encham a alma, né? E que, né, o caminho é muito esse, realmente, sim, né? Sim. E você pensa em participar de alguma coisa assim? Tanto que você vê, você quer ser mãe. Quero ser mãe, mas ainda não é o momento. Mas eu quero ser mãe, sim. E se precisar de um processo de surrogacy, com certeza eu vou fazer. Porque esse é um meio de tornar o sonho possível. Demais. Sim. Bruna, obrigado por trazer esse assunto tão interessante. O podcast é sempre legal da gente trazer assuntos que não são assim... Claramente, né? Porque o programa ele é um programa que ele tem um espaço, ele não tem músicas no meio, ele não tem um intervalo no meio. Então, é legal pra gente esclarecer algumas coisas. Eu espero que esse programa, que vai ficar disponível pra sempre, e que qualquer casal, né, hétero, homoafetivo, que esteja afim, que esteja procurando alguma alternativa, o título vai ser bem claro nesse sentido, que as pessoas possam chegar até esse podcast, ouvir a Bruna Alves, a Bruna que trabalha com a Tamus. Vocês estão aonde? Como é que a gente pode achar e encontrar vocês? Nós estamos na Avenida Paulista e consegue encontrar pelo Instagram, Facebook, e até legal pelo Instagram que você consegue ver as famílias lá. A gente posta bastante casos das famílias brasileiras, inclusive. E aí vai deixar o seu feed mais bonito também, porque total, muito amor, né? Muito amor. E eu vou ficar muito feliz se o casal que estiver escutando isso estiver passando por um momento difícil, ou até pensando e não sabe como realizar esse sonho, chegar até nós. É para isso que nós existimos. Porque aí você acaba conseguindo entender a diferença entre essas várias possibilidades que o nosso mundo hoje permite, né? Que você tem aí o seu pimpolho, a sua pimpolha, né? Então, assim, sim, você tem e qual é a diferença? Às vezes a pessoa não sabe qual é a diferença. Não, a barriga de aluguel, mas e a adoção? Mas como é que funciona? Então, existe, essa alternativa existe, saibam, e é muito bonita e é muito... Eu acho que a tecnologia aí, ela traz não só pela questão da fertilidade, mas pela questão da conexão, como a gente falou no começo do programa. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, tem YouTube. Então, hoje em dia as pessoas podem primeiro entender do que se trata e depois se conectar com as pessoas, falar com um casal que já passou por isso, certeza, né? E isso é o mais legal. Os casais que já passaram um processo conosco, eles nos mandam mensagem e eles falam assim: Bruna, olha, você tem meu telefone, tem meu e-mail, se tiver algum casal que tá com dúvida... Me coloque em contato. Pode passar direto, nem precisa me avisar. Demais. Então, isso é incrível. Porque quando você ouve alguém que já passou pela experiência... com certeza. Que é como o dono lá virou referência, porque ele foi o primeiro... Exato. Né? E todo mundo em volta, opa, mas como é que é isso? Né? E tal, demais. Exatamente. É isso, no boca a boca. Sim. Pessoal, todos que ficaram aqui no Sistema Solar até agora, muito obrigado. Essa foi a Bruna Alves, falando um pouquinho aí de surrogacy, isso, certo? Exato. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço a todos. Tchau. Obrigada. Valeu.